Essa fala desse goleiro brasileiro que atua na Inglaterra deu o que falar nas redes sociais. Se liga só no que falou o Lucas Covolan, goleiro que teve passagens pelas categorias de base do Atlético Paranaense, se eu não me engano também pela base do Vasco da Gama, e que atualmente desenvolveu sua carreira na Europa e atualmente atua no Maidstone, equipe da 6ª divisão inglesa, que inclusive mostramos que recentemente na Copa da Inglaterra eliminou uma equipe da 2ª divisão e ele foi o herói do jogo. Ele concedeu uma entrevista para a ESPN e disse: se você olhar as equipes da 5ª divisão da Inglaterra, muitas têm estrutura melhor do que as equipes da Série B do Brasil e até alguns clubes da Série A. Tem muita gente chamando ele de vira-lata, dizendo que ele falou isso mais para aparecer, que ele está querendo ganhar mídia, que ele exagerou, e tem gente falando que concorda, que a estrutura toda aqui no Brasil é um lixo e que tudo na Inglaterra é melhor que no Brasil. A gente não precisa ficar nesse 8 ou 80. Primeiro que eu vi muita gente discutindo e falando, mas os gramados realmente da Inglaterra são muito melhores. Mas assim, quando a gente fala de estrutura, rapaziada, a gente não está falando só de gramado. O gramado é uma parte da estrutura. Ele não fala só de gramado naquilo que ele pondera sobre estrutura, Inglaterra e Brasil. Se você falar em gramado, rapaziada, esquece. Aí realmente ele está correto. Gramados de equipes de 6ª, 7ª divisão inglesa, dependendo do caso, podem ser melhores do que gramados aqui. Porra, cara, a gente tá falando do Maracanã. Mineirão, ano passado, tava um pasto. Enfim, vários gramados aí no futebol brasileiro que eram para ser de qualidade, de grandes arenas, estádios, grandes clubes, são horríveis. Pela quantidade absurda de jogos que temos por aqui, o nosso calendário é inimigo do nosso futebol, e também pelo aspecto climático, cara. Londres, Inglaterra, muito mais fácil você cuidar de um gramado. Agora, se ele tá falando de academia, estrutura, equipamentos, aparatos, aí eu vou ter que discordar um pouco dele. Pô, Bruno, mas como é que você tá discordando? Um atleta profissional? Quem é você para discordar? De fato, eu não sou ninguém perto de um atleta profissional. Mas levando em conta que o goleiro Lucas, ele saiu aqui do Brasil em 2012. 2012 foi a última aparição do Lucas como jogador profissional no futebol brasileiro. Ele foi atleta do Atlético Paranaense, foi revelado por lá. Aí depois foi para fora, jogou em Portugal, tudo mais, até parar na Inglaterra. De 2012 para cá, a gente teve uma evolução ampla na estrutura de clubes de Série A e Série B no futebol brasileiro, coisa que o Lucas acabou não acompanhando. E isso eu não estou falando apenas de Flamengo, Atlético Mineiro, que tem um baita CT, para muitos o melhor do Brasil, o Fluminense, que construiu, por exemplo, o seu novo CT, o Grêmio, o Atlético Paranaense. A gente está falando de equipes como, por exemplo, o Goiás. O Goiás é uma equipe que hoje está na 2ª divisão e tem um dos melhores CTs do Brasil. O CT da base do São Paulo é uma coisa estonteante. Vamos pensar mais fora da caixa ainda? Estamos falando também do Retrô, a equipe pernambucana da 4ª divisão brasileira, que tem uma estrutura de primeiríssima qualidade. O Bahia é outra equipe que tem uma estrutura interessante, o Fortaleza tem uma estrutura interessante, o Ceará, apesar de viver um mau momento, também tem uma estrutura legal. Brownie, mas será que são melhores que as estruturas da Inglaterra, da 1ª divisão, da 2ª? Não. De fato, alguns times da 2ª divisão e da 1ª divisão inglesa, cara, assim, a estrutura aí realmente esquece. Até porque é muita grana. São equipamentos, tecnologia, software, meu irmão, aí é coisa realmente de nível global. Mas assim, é coisa que nem, na Bélgica, na Sérvia, na República Tcheca se compete. Mas e a 6ª divisão, Brownie? Cara, assim, eu não sou um especialista em 6ª divisão inglesa. Inclusive, eu nunca viajei para Inglaterra, então eu não posso dizer, eu nunca visitei a estrutura de um clube de 6ª, 7ª divisão da Inglaterra para saber se é melhor ou pior que o Brasil. Mas eu já vi 2 séries referentes ao futebol inglês, certo? Uma sobre um time da 7ª divisão e outra sobre uma equipe da 5ª divisão, ou melhor, da 4ª divisão. E aí mostram como é que são os aparatos, o estádio, o dia a dia. E, cara, pelo menos nesses exemplos que eu acabei vendo, as estruturas são, bem precárias. Eu não vou dizer que são ruins, mas também não são boas. São estruturas que, batendo o olho, visualmente falando, me lembraram de estruturas de times pequenos, digamos assim, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Então, assim, me lembraram estruturas de clubes, de 2ª/3ª divisão, aqui no futebol brasileiro. Então, eu acho que pode ser que algum time
da sexta divisão, quinta divisão inglesa tem um gramado melhor do que no Brasil? Com certeza, pode ser. Equipes da quinta divisão inglesa têm estruturas melhores do que alguns times da Série A do Brasil? Eu, sinceramente, acho muito difícil.